Olá, boa tarde. O Marcos Amorim da SPED para quem faz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal SPED para quem faz. Essa live vai ser uma live gravada, né? Não estou ao vivo aqui com vocês por um motivo muito simples. A gente está com muita demanda por internet. Na última live que eu fiz na quinta-feira passada, a internet caiu toda hora, então ficou bem cortada, né, a live que eu fiz. E aí eu resolvi, né, pelo menos nesse período aí que a gente está confinado, tem muita gente utilizando a internet, a gente vai fazer as lives gravadas, tá? Então logo essa situação melhore, né, isso resolva, a gente volta a fazer as nossas lives ao vivo, ok? Então vamos direto aqui para a nossa aula, não vai ter verificação de áudio e de vídeo, né? Já fiz todo esse processo aqui e a gente vai direto para a nossa aula 64, que é a aula que a gente vai tratar do registro K260 e K265, que trata do reprocessamento e reparo de produtos ou insumos, ok? Então, eu já vou começar aqui compartilhando a tela com você para a gente prosseguir com a nossa aula. Então, vamos lá. É aqui que a gente está hoje. Deixa eu fechar aqui os minhas conversas, né? Para só não atrapalhar a gente aqui. E vamos lá. Aula 64, registro K260. A gente vai começar aqui, como sempre, né? Pela definição, informações relevantes, depois pelo registro filho. Nesse caso aqui, hoje, o registro K265. E aí, como já de costume, a gente vai começar a abordar aí as perguntas frequentes. Na verdade, não estão aqui, estão cá. Ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Vamos aqui para a definição primeiro. Então, a definição diz o seguinte: esse registro tem o objetivo de informar a saída do estoque de um produto, insumo, para ser reprocessado no período de apuração do registro CACEM, em que o produto, insumo reprocessado, reparado, permaneça com o mesmo código após o reprocessamento no próprio estabelecimento do informante. Então, essa é a finalidade desse registro. Você vai ter lá um produto que está com defeito, está quebrado, você vai fazer alguns consertos, reparos, né? Vai reprocessá-lo e a saída desse insumo vai ser exatamente igual à entrada. Vai ser o mesmo tipo de produto, né? Que é diferente do que acontece lá no registro K230, K235, por exemplo, né? O que acontece lá? A gente entra com insumos e sai com um produto acabado, que é completamente diferente daquele insumo que entrou. Tá? Então, inclusive, se você tentar informar no registro K230 o mesmo produto que você está informando no K235, você vai ter um erro no seu SPED fiscal. Então, isso não vai ser aceito. Então, esse registro surgiu para resolver essa necessidade. Tem situações em que eu faço apenas uma alteração pequena lá no item e não descaracteriza ele, né? Tipo, eu fiz um conserto, troquei lá uma peça por outra. Então, o produto continua sendo o mesmo produto, só que eu fiz um pequeno reparo nele. Então, para esse tipo de situação, a gente vai usar sempre o registro K260, ok? Prosseguindo, temos agora informações relevantes. O que é que a gente tem aqui? Vamos lá. Sobre o registro, nós temos quando a informação for por período de apuração, registro CACEM, onde não existirá o controle de ordem de produção ou serviço, o registro K260 somente deve ser informado nos caso ocorra a saída e respectivo retorno ao estoque de produtos ou insumos no período de apuração. Ele está falando, se você não controla via ordem de serviço, você só vai registrar quando acontecer a saída e a entrada no mesmo período. O que é a saída e a entrada? Quando você sai do estoque, você está trazendo para o processo de conserto ou reparo. Então, você tira lá o produto defeituoso, traz para o processo de conserto ou reparo e depois você retorna. Então, se você não controla via ordem de produção, você só vai fazer isso quando você realmente tiver a entrada. Então, digamos que saiu no dia 30 de abril de 2020 o produto para o conserto e voltou no dia 1º de maio. Então, você não vai informar ele no mês de abril, você vai informar ele no mês de maio. Vai informar como se ele tivesse entrado e saído no dia 1º de maio, certo? Essa é a orientação. A não ser que você trabalhe com ordem de produção. Aí, beleza. Você vai ter lá um número de ordem de produção, vai ter a data que ele saiu do estoque e vai ter a data que ele retornou. E aí você pode passar de um mês para o outro sem problema nenhum. Ok? Então ele prossegue aqui com o respectivo consumo de mercadorias, no caso 265, para se ter esse reprocessamento, reparo, caso seja necessário, uma vez que não se teria como vincular a quantidade consumida de mercadorias com a quantidade que saiu com o produto insumo, envolvendo mais de um período de apuração. Então, é bem pertinente isso aqui, né? Porque você deu uma saída do produto lá, no caso 260, deu saída do insumo também, trouxe para o processo de reprocessamento. E aí passou de um mês para o outro. E nesse mês seguinte você também teve outros reprocessamentos
que já misturou com o do mês passado. Então não dá para saber quem é quem, o que é que está acontecendo, se você não faz esse controle via ordem de produção, né? Você vai ter um número de ordem de produção para isso. Então, sendo assim, você vai concentrar todas as operações dentro de um único período. Então, tudo que entrou e saiu no mesmo período, você vai informar no seu registro K260, K265, tá? A única exceção é ordem de produção, que aí você é livre porque ele tem o controle pelo número da ordem de produção. Então, você pode colocar quantos períodos você quiser, porque ele consegue acompanhar e saber que aqueles insumos são referentes àquele produto daquela ordem de produção. Por fim, temos uma informação importante aqui, que é: não há previsão de um registro para informar reprocessamento executado fora do estabelecimento informante. Não utilizar o K260 nessa situação. Então, importantíssimo isso aqui. A gente acabou de estudar o registro K250, K255, que tratava exatamente das operações de industrialização por encomenda, onde um terceiro fazia o processo para a gente. Então, nesse caso, o que é que acontece? A gente tinha um K230, onde a gente fazia a escrituração dos nossos próprios produtos, né? Nossa própria ordem, processo produtivo, e a gente tinha um K250, onde a gente terceirizava essa produção e informava lá também o que foi que aconteceu, como é que o produto foi produzido. A partir do K260, a gente já não tem essa opção. Então, a gente não tem um registro para informar os nossos próprios reprocessamentos e um outro registro para informar reprocessamento de terceiros. Na verdade, a gente nem tem esse registro. Então, se tiver essa situação, você simplesmente não vai informar nada no bloco K. Você mandou lá para fazer um reprocessamento, um conserto por garantia, por exemplo. Nesse caso, você não vai escriturar isso no seu bloco K. Apenas quem vai escriturar isso é o cara que está recebendo lá a mercadoria para reprocessar, certo? Por fim, as quantidades de saída e retorno ou estoque devem ser expressas obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constantes no campo 06 do registro 0200, que é a unidade inventariada. O registro 0200, para quem não sabe, é aquele registro onde a gente informa o cadastro de produtos. Lá no campo 06, a gente vai informar a unidade de medida destes produtos, ok? Então, o que é que vai acontecer? A gente tem aí, pode acontecer, né, de você informar a quantidade, você não consegue informar a unidade de medida lá no registro K260 e K265, mas você informa a quantidade. Então, dependendo da unidade de medida, né, que você utilize no seu processo produtivo, nesse reprocessamento, você pode acabar confundindo e colocando um número que não condiz com a unidade de medida que está sendo informada lá no 0200. Então, deixa isso aqui claro. O valor que você vai colocar no K260 e K265 tem que levar em consideração a unidade de medida cadastrada no registro 0200, tá? No seu cadastro de produtos, ok? Prosseguindo, nós temos agora os campos, né? Então, a gente viu aqui as informações relevantes sobre o registro, né? Os detalhes aqui importantes, e agora a gente vai ver como é que funcionam com os campos. Então, a gente tem o campo 2, código de identificação de produção ou serviço. Então, a gente vai abrir aqui. E aí, qual a informação que a gente tem aqui nesse campo? Informar o código da identificação da ordem de produção, no reprocessamento ou ordem de serviço, no reparo, caso exista. Então, se você trabalha com ordem de produção, é aqui que você vai informar o número da sua ordem de produção ou da sua ordem de serviço. E ele traz algo importante. Obrigatório se a data do retorno não for preenchido e se o campo data de saída estiver no período de apuração do CACEM. Ou seja, se você preencher aqui a data de saída e não preencher a data de retorno, isso quer dizer que você está trabalhando com uma ordem de produção. Então, nesse caso, você obrigatoriamente vai ter que informar o campo 2. Ah, mas eu não estou trabalhando com ordem de produção. Realmente houve uma saída aqui, só que a entrada não aconteceu nesse mesmo mês, aconteceu no mês seguinte. Então, a gente vale a regra inicial aqui, né? A gente vai simplesmente ignorar essa entrada e vai considerar todo o processo ter acontecido no mês seguinte, que foi o mês do retorno dessa mercadoria, certo? Então, é assim que vai funcionar nesse caso. Campo 3, código do item. Então, aqui a gente simplesmente vai informar, né? Código do produto ou insumo a ser reprocessado ou já processado deverá existir no campo código do item do registro 0200. Então, simplesmente tenho lá meu cadastro no 0200 e informo o código desse produto lá no campo 03, código do item, registro K260. Campo 4, data de saída do estoque. Então, a gente tem aqui data de saída, DT saída. A data informada deve ser menor ou igual à data final do registro CACEM. Então, a data ela sempre deve estar compreendida dentro do período de apuração que você está escriturando. Se você está escriturando o mês de março de 2020, por exemplo, então a data de saída tem que estar entre 1º e 31 de março de 2020. Quantidade, campo 5.
não é admitida a quantidade negativa, né? Faz total sentido. E data de retorno ao estoque. A data deve estar compreendida no período de apuração do CACEM e ser maior ou igual à data de saída. Então, você pode sair e entrar no mesmo dia com essa mercadoria, né, que você está reprocessando, mas você não pode dar entrada na mercadoria antes dela ter saído, né? Não faz nenhum sentido isso. E aí traz uma informação importante para a gente, falando das datas de saída e de retorno. Então, as datas de saída e retorno ao estoque, produto e insumo, substituem, respectivamente, as datas de início e conclusão da ordem de produção ou serviço. Então, se você estiver trabalhando com ordem de produção, ordem de serviço, você vai considerar o campo data de entrada e data de saída como início e finalização dessa ordem de produção, certo? E aí não tem restrição dos períodos. Você pode trabalhar com quantos períodos você quiser. Caso não utilize ordem de produção, aí sim tem que concentrar todas as saídas e entradas dentro de um mesmo período. Por fim, temos o campo 7, quantidade de retorno ao estoque. Então, também não é admitida a quantidade negativa. E esse campo será obrigatório caso a data de retorno estiver preenchida. Então, preencher a data de retorno, tem que ter retornado alguma coisa. Não pode ser nada negativo, né? Nem zero. Então, você vai retornar aqui a quantidade que você reprocessou de produto. Certo? E aí, com isso, a gente finaliza o registro K260. Agora, vamos ver na prática como é que isso funciona lá no nosso PVA. Então, entrei aqui, meu PVA, no SPED fiscal. Vou abrir minha escrituração. Vou buscar o bloco K. Vou habilitar aqui, ó, editar a escrituração. Bloco K, vou informar aqui. 1º de abril de 2020, é o período que a gente está usando como referência aqui. Tá? Como é que eu sei disso? Venho aqui no registro 0000, informações, abertura da escrituração, bloco 0, informações cadastrais, identificação, registro 0000. E aqui eu identifico qual é o meu período. Então, 1º de abril a 30 de abril de 2020. Tá? É o exemplo que a gente está usando aqui hoje. Então, eu entro aqui no bloco K, registro K100, coloco o período de apuração e entro agora no registro K260, que é esse aqui. E aqui eu vou fazer uma escrituração de reprocessamento. Vou dar um maisinho e aqui eu vou escolher ó, código de identificação. Notem que não é um campo obrigatório, então eu posso preencher ou não. Aí eu vou lançar aqui o código do produto que eu quero reprocessar, vou puxar ele aqui, vou chamar ele de produto acabado. Tá? Esse é o produto que eu preciso reprocessar, ele está com defeito lá. Aí eu tenho a data de saída do estoque. Quando foi que esse produto saiu do meu estoque? Ah, ele teve a saída do meu estoque aqui, ó, no dia 5 de abril de 2020. Pronto. E as quantidades de saída de estoque. Quantos produtos desse acabado saíram do meu estoque para o processo de reprocessamento ou processo de reparo? Ah, saíram 5 unidades. Ok. E aí a data de retorno. Teve data de retorno, né? Aí você note que já não é um campo obrigatório. Você pode informar ou não. Sendo que se eu não informar aqui, eu estou obrigatoriamente dizendo que não acabou esse meu reprocessamento. Então, eu estou indicando que eu estou levando isso para o mês seguinte, para o período seguinte. Só que como a gente falou, isso não deve acontecer, né? Se você não tiver um número aqui, ó, de ordem de produção, ordem de serviço, você não deve jogar a produção de um mês para o outro. Então, eu vou salvar isso aqui e vamos testar essa validação, ver se isso está funcionando no PVA. Dá sim, ok. Validar aqui no vizinho verde. E aí vamos aguardar o processamento. Ó, já apareceu um erro aqui. Vou clicar e vamos ver o que é que está acontecendo. Vou aumentar aqui para ficar melhor para a gente ler. O campo deve ser informado se não houver data de retorno ao estoque e a data de saída do estoque estiver dentro do período de apuração do CACEM. É exatamente a regra ó, que a gente acabou de ver aqui. A gente estava estudando. Onde foi que a gente estava? Acho que foi mais para baixo aqui. Data de saída e retorno. Não. Vamos subir mais. Aqui. Campo 2, tá vendo? Então, exatamente essa regra que a gente acabou de estudar é o erro que está sendo gerado aqui no nosso SPED fiscal. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que gerar, tenho duas maneiras de resolver. Primeira, eu trabalho com ordem de produção e esqueci de colocar o número da ordem. Então, eu coloco o número de ordem de produção, 234. Vou lançar aqui. Pronto, salvei. Aí agora sim, ó, eu posso fazer meu processo de validação do SPED fiscal e tá tudo certo. Pronto, 100% validado o meu SPED fiscal, certo? Eu formei lá a ordem de produção. Mas eu não trabalho com ordem de produção. E aí, nesse caso, o que é que eu preciso fazer? Beleza, vamos fazer outro teste aqui agora. Digamos que no mês de março, né, você abriu lá uma ordem, tentou fazer o processo e não deu certo. Então, o que é que você fez? Você simplesmente ignorou, deletou lá aquele reprocessamento.
Agora no mês de abril, que foi quando finalizou, né? Então começou no dia 30 de março, por exemplo, esse reprocessamento, e ele terminou no dia 5 de abril. Então nesse caso, como é que eu faço? Eu vou considerar esse reprocessamento como se ele tivesse acontecido todo em abril. Então vou dar um maisinho aqui, não vou colocar código de identificação, certo? Porque eu não estou trabalhando com isso. Vou identificar o produto. Vou colocar aqui, ó, data de saída do estoque. Então, data de saída do estoque, quando foi que ele saiu do meu estoque para vir para o processo de reprocessamento? Vou colocar como 1º de abril de 2020, mas não é mentira não, tá? É verdade. Aí eu vim aqui, quantidade de saída de estoque. Quanto foi que saiu do meu estoque? Saíram 4 unidades. E o retorno? Voltou no dia 5 de abril de 2020 e voltaram 4 unidades. Ok, vou salvar aqui, vou fazer o meu processo de validação e tá feito. Então, eu tenho essas duas maneiras de resolver esse tipo de problema. Se eu não trabalho com ordem de produção, simplesmente jogo para o mês seguinte, tanto a entrada quanto a saída. Se eu trabalho com ordem de produção, aí é tranquilo, é simplesmente informar lá o número e manter os outros campos, né, de data da entrada e a quantidade de entrada vazios. E aí eu vou finalizar isso em outro período. Vamos ver aqui como é que a gente faria. Por exemplo, digamos que eu tenha aqui uma escrituração que veio do mês de março. E nesse mês de março eu tinha lá um número de ordem de produção. Então eu vou abrir aqui, eu tinha a ordem de produção 1245, o código do produto era o produto acabado e a data de saída. Vamos testar aqui. Então eu dei saída desse produto para o processo de reprocessamento no dia 20 de março de 2020. E a quantidade de saída do estoque foram de 10 unidades. Ok. E aí, quando foi que voltou? Terminei o reprocessamento. Eu terminei ele no dia 10 de abril de 2020 e voltaram as mesmas 10 unidades. Ok. Agora eu simplesmente vou salvar aqui, vou fazer o meu processo de validação. Vamos ver se ele aceita uma data que seja fora do período de apuração. Ó, aceitou, certo? Então, mais uma maneira da gente escriturar o nosso registro K260 e K265. Posso escriturar tudo dentro do mesmo período, que foi o que a gente viu aqui. Posso escriturar via ordem de produção uma data inicial sem finalizar no período que eu estou escriturando. Eu também posso finalizar no período posterior, né? Nesse caso aqui a ordem de produção começou no mês anterior, no mês de março, e terminou no mês de abril. Coloquei todos os dados, o número da ordem de produção e está tudo certo. Não tive nenhum problema relacionado a isso no meu SPED fiscal. Mas eu quero que vocês notem que a gente validou aqui já várias vezes e a gente não tem nenhum erro relacionado ao registro K265. Interessante isso, né? Então, é como se ele não fosse obrigatório ou que o processo de validação não estivesse funcionando. O que é que isso acontece? Isso a gente vai descobrir ao longo dessa aula de hoje, certo? Então, finalizei aqui a explicação do registro K260. Agora a gente vai voltar lá para o nosso documento, né, para o nosso mapa mental, e a gente vai procurar entender agora como é que funciona o registro K265. Então, K260 eu simplesmente informo o produto que eu estou fazendo o reprocessamento, o reparo, e dou entrada no processo produtivo, no reprocessamento dele, através do K260. No K265, que é o registro filho, a gente vai entrar aqui agora, a gente tem a definição. Esse registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria e o retorno de mercadoria ao estoque, ocorridos no reprocessamento, reparo, do produto insumo informado no registro K260. Então, ou seja, é a matéria-prima, né, o produto que eu utilizei para fazer esse reprocessamento ou esse reparo. É muito parecido com o que eu tenho lá no K230, K235, né, que são os insumos. A diferença é que aqui a gente está fazendo um processo de reprocessamento e a mercadoria que vai sair desse processo vai ser igual à mercadoria que entrou. Informações relevantes sobre o registro, o que é que nós temos? Nós temos aqui, a quantidade deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque constante no campo 6. A gente já viu isso, né, inclusive, lá no registro K260. Então, ele está dizendo simplesmente que a minha unidade de medida tem que ser igual. Tipo, a quantidade que eu vou colocar lá no K265 tem que levar em consideração a unidade de medida informada no 0200. Campo 2, código da mercadoria. O que é que a gente tem aqui? O código da mercadoria deverá existir no campo código do item do registro 0200. Então, essa aqui é a primeira recomendação. O código tem que estar cadastrado lá no meu cadastro de produto, que faz todo sentido. O bloco 0 é um bloco de cadastro. Não são todos os registros, todos os outros blocos, né, B, C e D, que exigem que você tenha informação cadastrada no 0200, mas nesse caso sim é exigido. Ponto B.
O código da mercadoria deve ser diferente do código do produto insumo reprocessado, reparado. Código do item do registro K260. Então ele está dizendo, ó, se você colocar o mesmo código de produto de insumo no K265, isso vai dar um problema, tá? Então o código da mercadoria deve ser diferente do código reprocessado, reparado. O código do item do K260. Então o que está no K265 tem que ser diferente do que está no K260. C. O tipo da mercadoria, tipo do item do registro 0200, deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10. O que é que significam esses códigos? A gente estudou isso logo no iniciozinho das aulas do bloco K. Quando a gente estava estudando o registro K200, também a gente viu bastante isso aqui. E também durante todo o processo produtivo, né? Todos os registros de processo produtivo. Então, 00, mercadoria para revenda. 01, matéria-prima. 02, embalagem. 03, produto em processo. 04, produto acabado, 05, subproduto e 10, outros insumos, certo? Então, são apenas esses produtos aqui que eu posso escriturar lá no meu registro K260. A gente pode fazer alguns testes com isso, né? A gente pode testar aqui. Isso aqui não precisa nem testar, que a gente não vai conseguir fazer nada, né? Se não tiver cadastrado o produto no 0200, não vai, vai apresentar um erro. A gente pode até fazer isso só para nível de teste mesmo, né? A gente tem o B, que é o código diferente, o código do insumo tem que ser diferente do código do produto que está sendo reparado. Então a gente pode fazer um teste colocando o mesmo código. E aqui a gente pode criar um produto, o 06, por exemplo, e testar lá para ver se ele vai validar isso. Então são 3 situações que a gente pode fazer testes no PVA. Campo 3, quantidade consumida. Então não é admitida a quantidade negativa, né? Naturalmente, eu não posso consumir menos uma unidade de um produto qualquer. Campo 4, pelo menos os campos 3 ou 4, um dos campos, né? 3 ou 4 é obrigatório. Então, o campo 3 é a quantidade consumida, campo 4 é a quantidade retornada. Um dos dois eu tenho que preencher. Qual a diferença de quantidade consumida e quantidade retornada? Quantidade consumida, eu tirei esse insumo do meu estoque e agreguei ao produto, ao meu reprocessamento. A quantidade retornada, tipo, eu tirei a peça que estava com defeito e eu vou levar isso para o meu estoque porque depois eu vou reparar essa peça. Então, essa é a quantidade retornada. Então, eu tenho uma coisa ou outra tem que estar preenchida, certo? Se eu estiver preenchendo o registro K265. E aí também já foi, ó, muito rápido aqui a nossa explicação, né, do registro K260, porque, como eu venho sempre dizendo nas aulas, é um registro muito simples de escriturar, né? Não tem muitas complexidades. A complexidade é entender quando que você vai usar uma situação ou outra. Mas para isso a gente tem lá as perguntas frequentes. A gente está esmiuçando aí, vendo cada uma das perguntas, cada detalhe, para a gente conseguir compreender esse que é o bloco mais complexo aí do SPED fiscal. Ok, então vamos agora fazer os testes do K265. Vou abrir aqui, novo insumo, vou colocar um código qualquer. Ele nem aceita, código, enfim, não aceita. Aí eu vou colocar aqui quantidade de saída do estoque, 0, quantidade 0 também de entrada, certo? E vou salvar isso aqui, em que a gente já vai fazer alguns testes. Salvei, sim, e vou pedir para ele fazer o processo de validação para mim do meu SPED fiscal. Ok, foi feito, apareceu um erro aqui já. Então o erro é campo obrigatório, código do item do registro K265, está vazio, tenho que apresentar. Então, se eu tivesse informado aqui algum item, eu acho que até vale a pena a gente fazer esse processo aqui. Deixa eu dar um Ctrl X. Ctrl X ele vai exportar esse arquivo. Vou dar um sim. E vou buscar aqui. Vou aqui em documentos, vou salvar ele. Sobrepor. Pronto. Agora eu vou lá em documentos, né, que é onde está meu arquivo. Vou abrir aqui. E a gente vai alterar esse arquivo registro K265. Está aqui. Ó. Então o meu insumo é esse. O código do item que não está cadastrado no 0200. Então eu vou chegar aqui e vou colocar um código qualquer. 1456. Vou salvar, fechar e salvar. E agora eu vou importar novamente esse arquivo. Então eu vim aqui, ó, importar a escrituração, documentos, tá aqui, abrir, sim. E aí vamos simular esse erro. Se eu informar um código inexistente, qual o tipo de erro que vai dar no meu PVA? Pronto, já apareceu aqui. Ctrl M, sim, ok. Eu sempre gosto de fazer esse processo de validação assim que eu importo o SPED fiscal. Se tiver, às vezes tem algum erro que você fazendo esse processo ele já se resolve. Então antes de ficar desesperado, dá um Ctrl M e pede para validar novamente, porque geralmente ele resolve alguns problemas com relação a isso. Então ele trouxe para a gente aqui, ó, um erro, que é o que a gente estava tentando simular. O código do item inválido. Informar o código no registro 0200 antes de utilizá-lo.
Então ele está me informando aqui, ó, esse código que você informou não está lá no 0200 não, então resolve isso aí. Então beleza, o que é que eu faço para resolver? Eu vou informar um código válido. Então vou colocar agora aquele segundo teste que a gente queria trazer, produto acabado. Produto acabado é exatamente o código que eu informei no K260. Tá? Então, gente, acho que eu informei no lugar... Acho que eu informei no lugar errado aqui, peraí. Ah, informei errado, peraí. Vamos voltar lá no nosso arquivo. Buscar o K265. Ah não, tá certinho. Aqui, 1456. Então tá tudo ok. Sim, entendi. Eu fiz o lançamento, né? Me confundi aqui do K260 com o K265. Me informei aqui produto acabado, que é igual ao produto acabado que está informado aqui no K260. Então eu quero ver se ele vai criticar. Ele vai dizer, ó, não pode fazer isso aí não. Esse item que você lançou no K265 já existe no K260. Então ele deveria fazer isso. Vamos ver. Então trouxe aqui pra gente. Não nos decepcionou, né? O código do item deve ser diferente do campo código do item de origem do registro pai. Então eu não posso informar o mesmo código de item dos dois registros, no K260 e no K265. Beleza. Como que eu resolvo isso? Vou informar aqui produto correto. Vou botar aqui insumo A, matéria-prima, tá? E as quantidades eu deixei zero. Então notem que eu deixei zero na entrada e zero na saída. E ele não apresentou nenhum erro, nenhuma advertência. Porém, o que ele diz aqui? Pelo menos um dos campos é obrigatório. Então, é obrigatório é diferente de você informar zero, tá? Então, quando ele fala é obrigatório, deve ser preenchido. Preenchido com o quê? Com qualquer valor. Então, se eu entrar aqui no K260, buscar o K265 e alterar isso aqui para vazio, notem que já é diferente. Então, vou salvar. Só para vocês terem uma ideia do que acontece caso eu faça isso, né, em alguma vez. Então, vamos validar aqui novamente. Pronto. Ele já trouxe aqui para a gente a resposta. É obrigatório que pelo menos um dos campos de quantidade seja preenchido. Então, estamos dois vazios. Então, notem que é diferente o campo estar vazio do campo estar preenchido com zero. Outra coisa que ele falou é que a gente não pode informar valores negativos, né? Eu nem consigo colocar o sinal de menos aqui, ó. Então, nem adianta tentar, porque eu não vou conseguir. Então, notem que ele traz para a gente como obrigatório o campo de saída, mas eu posso lançar aqui, por exemplo, eu fiz lá um processo e eu só tirei, não coloquei nenhuma peça nova. Então, eu tirei aqui um item desse aqui do insumo matéria-prima. Quando eu faço isso, notem que o erro, a mensagenzinha de erro já sumiu. Eu posso informar os dois também. Eu posso tirar um insumo e trazer o outro. Quando eu tirei um insumo que estava com defeito, entrada, né? Então, entrada saiu. Saiu do que? Do meu reprocessamento. Saída, saiu do meu estoque e entrou no meu processo de reprocessamento. Importantíssimo isso aqui para a gente não confundir, tá? Quando eu falo quantidade consumida, é o que entrou no meu reprocessamento. Então, saída de estoque é o que veio para o meu reprocessamento, portanto, que eu estou utilizando nesse produto que eu estou reparando. E a quantidade retornada é quanto saiu do meu processo produtivo, do meu reprocessamento e foi para o meu estoque. Então, conceitos diferentes aí, tá? Salvar aqui. Pronto, vamos validar para ver se está tudo ok agora no nosso SPED para a gente prosseguir os nossos estudos. Ó, tudo ok, bonitinho, sem nenhuma dificuldade, certo? Então, dessa forma é como a gente faz a escrituração dos registros K260 e K265. Bem tranquilo, bem facinho. Agora, quando é que eu vou saber que eu tenho que usar o K260 e K265? É exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. A gente vai estudar o perguntas frequentes, buscando entender em quais situações é que eu vou aplicar esses registros na minha escrituração. Então, tem várias situações aqui de contribuintes, né, contribuintes reais, que tiveram dúvidas, que fizeram perguntas ao fisco e eles responderam. Então, a gente tem aqui até poucas perguntas hoje, foram só 7 perguntas que o fisco respondeu, mas que vão ajudar bastante a gente a ter um norte, um direcionamento claro na hora de identificar se eu devo ou não usar o registro K260 e K265. Então, primeira pergunta, a gente começa já aqui com 16.11.1.1. Sempre lembrando que essa pergunta está lá no Perguntas Frequentes da FD-ICMS-PI. Vamos lá. Como informar no registro K235 os casos de empresas que produzem itens que utilizam como insumos eles próprios, reprocesso, como no caso das indústrias químicas. Então ele quer saber como é que ele vai lançar isso no K235, uma vez que ele não pode informar o mesmo código tanto no produto acabado quanto no insumo. Ok, vamos lá. Aí ele fala,
podemos depreender que esse reprocessamento resulta em produto reprocessado com o mesmo código a ser reprocessado. Chega a ser poético isso aqui, né? O que é que ele está dizendo? O produto que você está querendo consertar, reprocessar aí, ele vai sair com o mesmo código. Então ele entra com o código e sai com o mesmo código. Não vai ter alteração, você não vai transformar um produto em outro produto. Dessa forma, deverão ser escriturados os registros K260 e K265, caso exista o consumo de insumo ou componente. Tá? Então aqui já começa a dar uma dica para a gente. Ó. Caso exista consumo de insumo ou componente. Então esse caso exista já está apontando para a gente uma dica do porquê que quando eu informo aqui o meu registro K260 sem o registro K265, que é o que está acontecendo aqui, por exemplo, ele não me aponta um erro. Então, quando eu estava estudando K230, K235, a gente tinha um erro quando não apontar o K230 e K250. A gente tinha um erro, né, quando a gente não escriturava os registros filhos, que é exatamente o registro dos insumos. Aqui ele já está falando, ó, de caso exista. Então, leva a gente a crer que não é obrigatório. Mais na frente, a gente vai ter uma pergunta relacionada a isso, onde a gente vai entender melhor como é que funciona. Pergunta 16.11.1.2. Essa pergunta diz o seguinte: quando ocorre a devolução de vendas em período futuro divergente do esperado, hora já informada como encerrada, a ordem de produção, deixa eu ler de novo, ficou péssimo. Quando ocorre a produção de vendas em período futuro divergente do esperado, hora já informada como encerrada a ordem de produção, podemos reabrir e efetuar as tratativas complementares e fechar novamente a ordem de produção. Então ele quer chegar lá, a ordem já está fechada, ele quer reabrir ela e mexer nela, quer mudar alguma coisa dentro dessa ordem de produção. E ele dá um exemplo. Ordem fechada em julho. Em setembro recebemos a solicitação para a reabertura da ordem encerrada em julho para agregar insumos e novamente será encerrada em setembro. Ok. Então recebeu, abriu, foi lá, mexeu no que tinha que mexer, em setembro foi lá e fechou de novo. Como informar no K200 e K235? Beleza, vamos ver aqui. Ele quer saber como é que faz para informar no K200 e K235, tá? Que são os registros que tratam da ordem de produção e do estoque, tá? O saldo do estoque do estoque no último dia do mês. Pode-se depreender que esse reprocesso resultará em produto reprocessado com o mesmo código do produto a ser reprocessado. Ou seja, o produto que está entrando é o mesmo produto que vai sair, o mesmo código. Nesse caso, deverá ser escriturado nos registros K260, K265. Então, ele não vai reabrir a ordem de produção que ele formular no K230. Ele simplesmente pode até abrir uma outra ordem de produção, mas para reprocessamento no registro K260. E lá ele vai dar entrada no produto acabado, né, no produto que ele gerou lá, o 04. 04 é o produto acabado. E aí ele vai no K265 colocar lá os insumos que ele retirou ou que ele adicionou nesse reprocessamento que ele fez. Uma vez concluído, fecha lá a ordem de produção, se ele estiver usando a ordem de produção. Se não, é só lançar dentro do mesmo período e acabou. Está feito, está resolvido o problema dele. Então ele não precisa se preocupar com esses registros, nem o K200 e nem o K235. Pergunta 16.11.1.3. Essa pergunta diz o seguinte: a empresa fornece aos clientes 1 ano de garantia. Caso aconteça um defeito, o cliente devolve o produto e a empresa utiliza insumos para reparar o produto. Como registrar este insumo no K235? Então, mais uma vez, dúvida aqui do contribuinte, como é que ele faz para informar aí essa devolução, esse insumo utilizado no K235? E aí, ó, quando o produto retorna para o fabricante reparar, ainda que em garantia, deve ser escriturado no registro K260. A escrituração dos insumos aplicados e dos componentes devem ser retirados se divide em duas situações. Então, ele vai explicar aqui como é que vai se dar esse processo do contribuinte. Primeiro, nos casos em que a legislação obriga a emissão de nota com a saída simbólica dos insumos aplicados para reparar produtos retornados ao fabricante, ou a perda que as peças defeituosas retiradas do produto reparado para a empresa no estoque, não há necessidade de se apontar o registro K265 o insumo no registro, né, K265, o insumo aplicado ou as peças defeituosas retiradas. Ele está informando que se você emitir nota fiscal, você não vai apresentar, né, esse trâmite de tira a peça defeituosa, coloca a peça nova. Se isso for feito via nota fiscal, sua UF obrigar a emissão da nota, você não vai informar isso no K260 nem K265.
Já a segunda situação, nos casos em que não há emissão de nota fiscal, nota descrita no item anterior, utiliza-se o registro K265 para justificar a baixa de insumos aplicados ou entrada no estoque de peças defeituosas, certo? Então, ele vai apresentar aqui, ó, o registro K260 e K265 se ele não emitir as notas fiscais. Então, ele vai, se ele utilizar a nota, vai dar baixa através do bloco C, né? Notas fiscais lá de entrada e de saída. Se ele não utiliza a nota fiscal, a OF não precisa, né, ou não obriga ele a emitir as notas, ele simplesmente vai fazer o controle dele através do K260 e K265. Com isso ele vai na entrada, na saída, no estoque dele, e isso vai ficar transparente para o fisco. Próxima pergunta, pergunta 16.11.1.4. Essa pergunta diz o seguinte: quando um item é produzido e também consumido na mesma ordem de produção, ordens reprocesso, o PVA exibe o seguinte erro: o valor informado nesse campo deve ser diferente do valor informado no campo código do item do registro PAI. A dúvida é: será corrigido no validador ou temos que ajustar os códigos? O que ele está perguntando? Vocês estão cometendo um erro aí porque eu estou tentando reparar o item, né, o produto, e eu não consigo. É só fazer um conserto, um pequeno conserto nele. Eu não vou colocar outro insumo, outra peça. Sei lá, ficou faltando apertar um parafuso. Então ele vai fazer, abrir uma ordem de produção, vai lá dar uma apertada no parafuso que ficou faltando e está feito o processo. Então ele coloca como insumo o próprio produto. E aí ele fala desse erro, né? Que ele não pode informar o mesmo código de produto, que foi coincidentemente o mesmo erro que a gente acabou de ver lá no PVA. Então quando eu informo no K260 lá, produto acabado, e no K265 eu informo também produto acabado, eu vou ter esse erro que a gente acabou de ver. Então, resposta do fisco, né? Como é que ele faz para... Vocês vão resolver isso aí? Como é que é esse negócio? Ou eu vou ter que ajustar o código aqui, vou ter que inventar um código. Aí o fisco responde para ele: a escrituração dos registros K230 e K235 não é admitido pelo PVA que o código do insumo /componente seja igual ao código do produto resultante, pois do contrário não ocorreria uma industrialização. O reprocesso do produto resultante, seja ele produto em processo, tipo 03, ou produto acabado, tipo 04, onde o código do produto reprocessado permanece com o mesmo código do produto a ser reprocessado, deve ser escriturado nos registros K260 e K265, certo? Então, notem aqui que, nesse caso, ele está informando que ele não deve fazer isso no K230 e K235, porque senão não é uma ordem de produção. É uma produção, você transforma uma coisa em outra, é o conceito que a Cefaz tem, né, que o fisco tem. Quando você pega um produto que já existe, faz um reparo nele e volta e diz que é um processo produtivo, na verdade, isso não é um processo produtivo, né? Não verdadeiramente. Então, o que ele está afirmando aqui. E aí ele fala que, nesse caso, ele vai apresentar no K260 e K265. Porém, ó, ele fala, né, que o valor informado nesse campo deve ser diferente do valor informado no código do item do registro PAI. Só que a gente já fez esse teste, né? A gente pegou aqui, lançou um item, colocou ele aqui como código 2. Deixa eu até habilitar aqui novamente. Vamos buscar aqui, K260, penúltimo, aqui. A gente vai buscar o campo, vamos dar um mais aqui, campo 2. Pronto, acabado. Então vamos lá, validar novamente, para a gente ver a mensagem que vai acontecer. Só para a gente ver se é a mesma mensagem lá que o contribuinte apontou. Então, o código do item deve ser diferente do campo item origem do registro PAI. Então é parecido, né, com a informação que a gente tem aqui. O valor informado nesse campo deve ser diferente do valor informado no campo código do item registro PAI. Aqui muda só a tag, né, o nome do campo, porque lá ele estava tentando informar no K235. Aqui a gente está tentando informar no K260. Mas notem que é o mesmo efeito. Então não adianta, eu não consigo fazer isso no meu registro K260, K265. Como é que eu faço nesse caso? Então, eu não quero falar agora, porque mais para frente ele vai falar exatamente dessa questão. Vou deixar vocês no suspense. Pronto, a gente vai para a próxima questão aqui agora. 16.11.1.5. Gostaria de saber como devo informar o reprocesso quando ocorre alteração do código do produto acabado em função de alteração da característica em sua embalagem. Exemplo, códigos de material utilizado. Código, produto acabado, código 1111, bolacha de 300 gramas. Aí a gente tem código, produto acabado, código 2222, bolacha 100 gramas. Embalagem, código 3333, 33333, não, 3333. Embalagem 100 gramas.
Descrição do cenário. Foi identificado o problema na embalagem do produto acabado. 1111, bolacha 300 gramas, depois de já apontada a sua produção. Ok, então tinha alguma coisa errada lá com o produto dele. Foi retirada a embalagem desse produto, a qual foi descartada e o produto foi reembalado com a embalagem código 3333, embalagem de 100 gramas, o que gerou um estoque de um produto acabado com código diferente, código 2222, bolacha 100 gramas. Como e em quais registros do bloco K devo demonstrar essas movimentações? Então ele quer saber como é que ele resolve esse problema aqui que ele criou. Resposta do fisco. Deixa eu me organizar aqui que o espaço está curto. Aqui. O registro K260 se presta a reprocessamentos onde o código do produto reprocessado permanece com o código do produto a ser reprocessado, ou seja, o produto permanece o mesmo. Considerando o exemplo citado, é como a embalagem, né? Como se. O pessoal às vezes come essas palavras aqui no texto. É como se a embalagem fosse trocada por outra da mesma característica, 300 gramas. Como o produto reprocessado passou a ser um novo produto, com características diferentes, 300 gramas, deve ser escriturado o registro K230. Aqui, ó, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte. Considerando o exemplo citado, é como se a embalagem fosse trocada por outra de mesma característica, 300 gramas. Quando ele está falando isso aqui, ele está se referindo, vou até destacar isso aqui para ficar melhor. Ele está se referindo a esse processo de cima aqui. Ele está falando, ó, quando é que você usaria o K260? Você utilizaria se você trocasse uma embalagem de 300 gramas por outra embalagem de 300 gramas. Você teria o mesmo produto final. Você só fez trocar a embalagem que estava com problema. Ok. Só que aí você fez diferente. Ó. Como o produto reprocessado passou a ser um novo produto com características diferentes, né, 100 gramas, deve ser escriturado no registro K230. Então agora não vou informar mais o K260. Vou informar o K230 porque eu estou fazendo uma outra produção. Como é que vai se dar isso? O produto resultante, 2222, será escriturado no registro K230, tendo como insumos ou componentes, no registro K235, o produto 1111 e a embalagem 3333. Ok. Aí ele dá uma descrição de como é que vai ser. No K230, você vai informar o produto, 30 unidades, certo? Código 2222. No K235, você vai informar o produto 1111, 10 unidades, tá? Produto 1111 aqui, ó, produto acabado, que é o produto, já o pacote, né? Na bolacha de 300 gramas. E o K235, embalagem, 30 unidades. Ok. Então, ele vai pegar esse produto, código 3333, juntar com o código 1111, né? E vai gerar o produto 2222. Então, é assim que ele vai fazer, nesse caso, utilizando o K230 e K235. Ok. Aí, prosseguindo. No entanto, caso exista apontamento do produto em processo, bolacha a granel, a escrituração deverá ocorrer da seguinte forma. Então, note que dependendo de como o processo produtivo da empresa está montado, você vai apresentar de uma forma ou de outra. Por isso é a complexidade do SPED fiscal, né? Porque não é uma coisa fechada, vai fazer assim, pronto, acabou. Não, depende de como é que o seu processo produtivo está montado. Então, nesse caso, ele fala, caso exista o apontamento do produto em processo bolacha a granel, a escrituração deverá ocorrer da seguinte forma. A. Desmanche do produto 1111 em bolacha a granel e embalagem 300 gramas por meio do registro K210 e K215. B. Produção do produto 2222, tendo como insumos a bolacha a granel e embalagem 100 gramas por meio dos registros K230 e K235. C. Baixa do estoque da embalagem 300 gramas danificada por meio da emissão de NFE. Tá? Então, esse aqui é outra maneira de fazer. Então, ele vai pegar... Aqui ele pegou o produto do jeito que estava, com embalagem e tudo, lançou no processo produtivo dele e saiu lá o biscoito com 100 gramas. Aqui não. Aqui ele pegou o produto que estava com a embalagem defeituosa, desmanchou, desfez, né? Separou lá em bolacha a granel e embalagem de 300 gramas. E agora sim, ele volta para o processo produtivo, K230 e K235, e ele vai produzir o produto 2222, insumo, usando como insumo a bolacha a granel e a embalagem de 100 gramas. Aí ele vai chegar no produto acabado, 2222, que é a bolacha de 100 gramas. E um terceiro passo, ele vai pegar aquelas embalagens defeituosas que ele separou aqui no passo A, ele vai dar baixa nisso, né? Não presta mais para ele, não serve mais para nada, então ele vai dar baixa nisso, lá utilizando o CFP 5927, né? Dando baixa por perda, extravio, roubo, deterioração, um motivo que ele achar pertinente,
se for o caso, se tornando os créditos de ICMS, né? Se ele pagou substituição tributária, nesse caso a indústria normalmente não vai pagar substituição tributária, então ele deve estornar os créditos de ICMS dessa operação. Ok. Prosseguindo, vamos para a pergunta 16.11.1.6, a nossa penúltima pergunta de hoje, que diz o seguinte: com relação aos novos registros K260 e K265, referente às informações de reprocessamento reparo, gostaríamos de esclarecer uma dúvida quanto à validação do PVA. Temos a seguinte situação: ocorrência de reparo de um produto sem consumo de insumo, com data de retorno informada, gerando apenas um registro K260 sem o registro K265. Ok. Então ele está informando aqui que, reparo de um produto sem consumo de insumo, certo? E aí com data de retorno informada, gerando apenas um registro K260 sem K265, ou seja, não tem insumo nesse processo produtivo dele. Aquele exemplo que eu dei lá do parafuso, né? Então ele vai lá, apertou o parafuso e está resolvido. Essa informação será aceita ou será criticada no validador do PVA? Pergunta. Resposta. Essa situação, reprocessamento sem consumo de insumo, ou seja, K260 sem K265, será admitida pelo PVA. Simples assim. Por quê? Porque um reparo, né, um reprocessamento não tanto, mas um reparo, ele não necessariamente envolve a utilização de outros insumos no seu processo produtivo, né? Como eu falei, eu posso sei lá, apertar um parafuso nesse processo de reparo. E aí fui lá, apertei o parafuso, o negócio parou de vazar e pronto, está resolvido o problema do insumo, do produto que eu tenho, né, no meu produto acabado. Então eu posso muito bem ter um processo de reparo sem ter que inserir ou retirar nenhum insumo desse processo de reparo, certo? Então, acertadíssima essa resposta aqui do fisco. E por fim, chegamos agora à nossa última questão de hoje, que é a questão 16.11.1.7, e diz o seguinte: devido à identificação de alguma avaria, irregularidade ou inconformidade com o produto, a empresa envia o produto para a área de moagem, a fim de transformar esse produto em matéria-prima moída e utilizá-la novamente. Então tem um processo de transformação aqui, né, no meio envolvido. Esse processo seria enquadrado nos novos registros K260 e K265, onde o item será moído, onde o item que será moído deveria gerar o registro K260 e o resultado dele, ou seja, o produto já moído, deveria gerar o registro K265. Então ele está entendendo o seguinte, que no K260 ele vai entrar com o produto, né? Vamos ver aqui de novo, alguma avaria, irregularidade ou inconformidade com o produto, a empresa envia o produto para a área de moagem, a fim de transformar esse produto em matéria-prima e reutilizá-la novamente. Ou seja, ele está fazendo ele vai reprocessar esse produto. Só que antes do reprocessamento tem um processo produtivo aí no meio, né? Ele transforma esse produto, moe ele todo e aí ele sai, sei lá, uma farinha do outro lado que ele vai reutilizar isso. E ele entendeu que esse seria um reprocessamento e que ele tem que informar no K260 o produto que vai ser moído e no K265 o produto depois de ser moído. E aí o que é que o fisco entende a respeito disso? Resposta: não. O processo a ser escriturado no registro K260 e K265 se refere ao reprocesso efetuado na mesma fase de produção em que o produto a ser reprocessado foi gerado e quando o produto reprocessado permanece com o mesmo código do produto a ser reprocessado. Então, o que é que o contribuinte entendeu, né? Que o processo de reprocessamento ele seria com relação ao processo produtivo da empresa e não o processo em si que está acontecendo ali, né? Quando você olha do processo da empresa, o que é que está acontecendo? O que é a reutilização, né? O que é o reprocessamento? É ele pegar esse produto que estava não conforme, deu um tratamento e colocou de novo no processo produtivo. Então, de maneira macro, esse seria o reprocessamento. Do ponto de vista do registro K260, K265, o que é o reprocessamento? Quando você entra com o insumo, você não altera as características dele. Ele continua sendo o mesmo produto, com o mesmo código, você apenas está fazendo um reprocessamento, um reparo dele para que ele fique no estado perfeito, para que ele possa ser revendido. Tá? Então, essa é a explicação, o entendimento de como funciona o registro K260. E ele prossegue. No caso em questão, o produto não conforme será consumido em outra fase de produção, e o produto resultante será outro. Processo este que deverá ser escriturado no registro K230 e K235. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Vamos desenhar aqui esse processo. Ele vai pegar esse produto, tá não conforme,
e ele vai fazer um outro processo produtivo, certo? Já que é um processo produtivo está para trás, né? Ao invés de seguir na linha de produção, ele volta para uma fase inicial do processo, é reprocessado, e aí sim ele entra novamente no processo produtivo, até dar tudo certo. Então, quando isso acontece, você tem um outro processo produtivo. Acabou de sair aqui o produto no caso 230, só que é um produto não conforme. Aí o que, é que pode acontecer? Você pode inclusive ter um outro desdobramento. Você pode pegar esse produto não conforme, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma escrituração disso aqui. Vou corrigir essa situação. Pronto, acabar. Só para a gente entender um pouquinho como é que funciona, como podem ser complexos nesses registros do bloco K. Então, digamos, nesse caso dele, ele gerou um produto que o produto estava não conforme. Espera aí que eu fiz alguma bagunça aqui. Pronto, vou lançar aqui. Vamos validar. Vai ficar tudo ok. Prontinho, maravilha. Pronto. Então, ele foi lá e fez a produção. Viu aqui no caso 230, ó. Caso 230. E você, meu filho? Aqui. Pronto. No caso 230, ele chegou lá, ó. Não tem ordem de produção, tá? Gerou o produto 2. Produto acabado. Quantidade de produção acabada. Então, 50 unidades. Pronto. Tá feito aqui o produto acabado dele. Ele usou como insumo, tá? No dia 10 de março de 2020, ele utilizou como insumo o insumo A. Vou botar 50 unidades. E ele utilizou também o insumo B. Dia 10 de março de 2020, insumo B. Ele lançou aqui mais 50 unidades. Pronto. Tá feito. Aí eu vou validar aqui a minha escrituração. Isso aqui foi o processo produtivo dele. Ele acabou de produzir. Quando terminou a produção, deu algum erro aqui. Vamos ver o que é que aconteceu. Data de saída. A gente está no mês de abril, tá? Então tem que mudar isso aqui. 10 de abril de 2020. Salvei. E a gente vem aqui também. 10 de abril de 2020. Salvei também. Pronto. Agora tá tudo certo. Então, isso aqui é o processo produtivo normal dele. Acabou de produzir. Tá lá a mercadoria. Bloco K. Bonitinha, esperando para ser revendida. E aí vem o pessoal do controle de qualidade e descobre que, na verdade, esse produto está não conforme. Eles não podem vender esse produto. E o que acontece? Ele tem a opção de pegar esse produto e de reprocessar ele, de voltar para o início do processo produtivo. Aí como é que ele faria? Ele teria que fazer uma nova ordem de produção, transformando esse produto acabado em outra coisa, né? em outro insumo. Só que o que a gente vai fazer aqui? Antes disso, a gente pode ter acontecido também o seguinte: uma parte dos produtos estavam corretas, estavam ok, e outra parte não estava. Então ele tinha lá um produto que estava conforme, outro produto que estava não conforme. Os produtos que estão conformes são esse aqui, produto acabado. Só que desses 50, digamos que 10 estavam não conformes. E aí como é que ele faz agora para dividir isso, para resolver essa questão? Ele pode lançar a mão disso aqui, desmontagem de mercadorias. Então ele pode usar o K210 e o K215. Como é que vai ser? Ele vai pegar aqui, data de início da ordem de serviço, não vai ter ordem de serviço, tá? Então não vou preencher nenhum desses três. Vou pegar o meu produto, origem, produto acabado, certo? Que foi o que saiu lá da minha ordem de produção. Com a quantidade 10, que são os que estão não conformes. Salvei aqui. E aí, ó. Na verdade tem esse aqui não, galera. Pera aí. Código do item. Destino. Isso aqui é quando eu tenho uma mercadoria que eu quero desmontar. Nesse caso não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma movimentação, eu quero fazer a transformação. Então esse produto aqui, 10 de abril de 2020, quando saiu lá a minha produção, produto acabado. Saiu o produto acabado e eu transformei ele. Não transformei nada, vou ter que cadastrar ele aqui ainda. Vou transformar ele agora em produto não conforme. Certo? Vou colocar ele como produto. Unidade de medida, vou botar o ND. Tipo do item, vou botar produto em processo. Certo? E aí eu tenho que colocar aqui um NCM. 21, 06, 90, 90. Vou salvar. Ok. Veja, salvei aqui.
Quantidade movimentada do item de origem, ou seja, produto acabado. Quanto eu movimentei do item de origem? 10. Quanto produto não conforme eu tive no final? 10 também. Pronto. O que é que eu fiz agora? Eu tirei lá do meu produto acabado 10 unidades que não estavam conformes e coloquei em outro produto, um outro estoque, que é o produto não conforme. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu volto para o K230 e vou lá buscar. Não tem ordem de produção. Vou gerar aqui, ó. Tem um produto não conforme e vou chamar ele de insumo B reprocessado. Tá? Então vou lançar ele aqui, insumo B reprocessado. O que é que eu estou fazendo? Eu estou produzindo um insumo reprocessado. Quantidade, vou botar 10. E o insumo, qual vai ser o meu insumo aqui nesse caso? Aqui eu vou usar como insumo, vou botar 10 de abril de 2020 também. Insumo, eu vou trazer aqui o produto não conforme, quantidade 10. E esse produto não conforme vai ser reprocessado, vai ser triturado lá, e ele vai virar esse insumo B aqui, novamente. Então, voltando para o início do processo, certo? E uma vez que eu fiz isso, aí eu posso voltar, né? Fazer o reprocessamento que o contribuinte tinha imaginado lá, que é pegar ele, note que ele aparece aqui novamente, ó, insumo B reprocessado. Então, ele fez todo o ciclo. Ele saiu daqui como produto acabado, eu peguei ele, reprocessei, né? Classifiquei ele aqui, ó, movimentei ele, transformei em outro item, uma espécie de reclassificação. A partir daí eu voltei para um outro processo produtivo e construí esse produto novamente, esse insumo novamente. E a partir desse ponto eu já posso utilizá-lo novamente na produção do produto principal da empresa. Então, notem que é um processo que pode acontecer de diversas formas, né? O físico poderia fazer dessa forma, ele poderia também, digamos que o lote inteiro do produto acabado estava não conforme. Então, nesse caso, ele não precisa nem reprocessar. Ele pode pegar isso aqui, simplesmente trazer para esse outro processo produtivo, triturar tudo e transformar novamente em insumo e continuar o processo produtivo dele. Então, isso vai depender da situação, vai depender de como que a empresa funciona. Então, isso é fundamental para que a gente consiga escriturar o bloco K da maneira correta. Então, essas nuances, né, os detalhezinhos de como é que a empresa funciona são importantíssimos para que a gente consiga escriturar o SPED fiscal da maneira que tem que ser feito. E com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje aí sobre o bloco K, não sobre o bloco K, sobre o registro K260 e K265. Hoje foi legal porque a gente conseguiu ver o registro inteiro, a gente conseguiu ver todas as perguntas, fez vários exemplos, né, de como fazer escrituração no PVA. Então, imagino que essa aula tenha ficado bem completa e que ela tenha sido bem útil, né? Espero que ela tenha sido bem útil para você. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, isso ajuda a gente a compartilhar essas informações com outras pessoas através da internet. Lembrando que essa aula vai ficar disponível aqui no canal do YouTube até quinta-feira à noite. Depois ela vai sair do ar, vai para o nosso grupo fechado no Facebook. Se você quiser participar do nosso grupo, aqui embaixo tem um link onde você pode clicar e solicitar a sua participação no nosso grupo fechado no Facebook, onde você vai poder ter acesso a essa aula até a segunda-feira da semana que vem. Depois essa aula sai do ar e ela vai compor nosso curso de bloco K aqui da SPED para quem faz. Então essa é uma oportunidade que você tem para assistir os nossos conteúdos. Toda aula de terça-feira é uma oportunidade que você tem para consumir os nossos conteúdos pagos de forma gratuita, tá? Então, dá o like, se você não assinou o nosso canal, assina, ativa o sininho. Todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, a gente libera um vídeo novo com uma dica sobre o SPED fiscal para você começar o dia já bem informado, já dando um passo à frente com relação ao seu conhecimento acerca dessa área, certo? No mais, se cuidem, fiquem em casa, lembrem de lavar as mãos, tá? Tenham cuidado, tenham paciência, procurem estudar, procurem fazer coisas úteis com o tempo de vocês em casa, né? Vocês podem estudar um livro novo, vocês podem começar um novo hobby, sei lá, um artesanato, você pode criar um projeto, desengavetar aquele projeto seu que está na gaveta, né? Tentem não pirar, né? Fazer uma atividade física dentro de casa, conversar mais, né, com as pessoas que estão isoladas juntamente com você. Enfim, vamos ter paciência, logo logo isso deve passar e a gente volta à nossa atividade normal. Enquanto isso, você pode aproveitar esse tempo para se capacitar, para se tornar um profissional melhor, para que quando tudo isso passar, você esteja numa posição melhor do que você estava quando você entrou. Então, com isso eu agradeço a participação de todos vocês e eu espero vocês na nossa próxima live. Na quinta-feira à tarde tem live, eu não sei ainda se eu vou fazer essa live. Estou pensando ainda se eu tenho algum tema que eu possa abordar nela. Se alguém tiver alguma sugestão, pode deixar no chat ou nos comentários aqui abaixo desse vídeo. E aí, eu gostando dessa sugestão, a gente faz uma live quinta-feira com esse assunto. Se não, a gente se vê na próxima terça-feira
com a nossa aula número 65. Já falando aí dos registros 675, acho que é 670, C270 a C275 do SPED fiscal, ok? Então, um abraço a todos. Lembrem sempre de fiquem em casa. Tchau, tchau.